Rede Manchete, televisão de primeira classe. O Brasil passa na manchete. Eu sempre fui radialista por excelência. Já trabalhei, antes da Manchete, já tinha trabalhado em televisão. Já tinha sido locutor de chamadas do SBT, que era ainda um projeto embrionário. Tinha TVS do Rio, TVS de São Paulo e outras emissoras estavam se filiando à rede do Silvio Santos. E eu fazia a locução de chamadas para essa rede. Eu trabalhava, na época que a Manchete foi inaugurada, eu trabalhava no Sistema Globo de Rádio. Havia lá 5 rádios, né? 2 FMs e 3 AMs. Eu trabalhava na Rádio Mundial, que era uma rádio de muita audiência na época. Eloy de Carlo te faz companhia no Alô, Alô, Emoção e Amor. Um programa romântico para você curtir nas tardes da Mundial. Participe com seu oferecimento. Alô, Alô, Emoção e Amor. De segunda a sábado, de 1 às 4 da tarde. Apresentação, Eloy de Carlo. Prestava serviços para 98 FM, também prestava serviço para a Rádio Globo, enfim, estava ali naquele esquema. E eu recebi um convite do Carlos Sigemann. Carlos Sigemann foi diretor da Manchete durante muito tempo. Era filho do seu Oscar Bloch, um dos donos das empresas Bloch. Junto ao seu Adolfo Bloch, o Oscar Bloch era um proeminente lá na empresa. E o Carlos Sigemann me convidou para fazer um teste lá para a Manchete, porque ele me disse o seguinte: olha, eu estou procurando alguém que tenha uma voz assim como a sua. Você faria o teste? Eu falei, olha, se encontrou, porque quem tem uma voz igual a minha sou eu, pô. Então eu estou na fita. E ele topou, fiz uma gravação com ele gostou e disse que era aquilo que ele queria. Mas ele me confidenciou depois que já tinha feito alguns testes com alguns locutores bons e tal, mas não tinha conseguido encontrar o que ele estava pensando na realidade. Na verdade, ele estava pensando numa maneira de falar como a minha, não voz, porque voz cada um tem a sua, as vozes são diferentes e tal, mas numa forma de expressão, não é? E aí ele achou que o que eu fiz era o suficiente. Então ele agradeceu aqueles profissionais e acabou ficando comigo mesmo. Esse convite surgiu um mês antes da televisão entrar no ar. Tanto que eu comecei a trabalhar uns 10 dias antes, já começar a fazer as chamadas dos primeiros programas que foram para o ar. Vem aí um grande sucesso em todo o mundo: Os Milionários. Os bastidores de uma família aristocrática. A história da família Weldon. Venha comigo, sim? E quanto a Constance? Você é a única mulher que eu sempre quis. Constance é sua filha. Está protegendo essa mulher contra a sua própria filha. Tenho uma outra surpresa para você. Os Milionários. Vem aí na Rede Manchete. Aguardem. O trabalho de chamadas para a televisão é diferente de um programa de rádio em que você é o âncora, coordena, você determina as ações. As locuções ficam gravadas e aquelas gravações fazem parte de um modelo, né? Então, o texto já vem pronto, a gente grava o texto, primeiro grava o áudio puro, a gente gravava numa fita de rolo, que naquela época não existia computador ainda para gravação de áudio, né? E depois, em cima da voz, daquela gravação de voz, é que são colocadas as imagens. Então, se diz, Priscila casou-se aos 13 anos de idade. Então, eles colocam o casamento da menina, né? Eles vão caracterizando aquela fala com as imagens do filme. E depois, então, coloca-se a sonoplastia, que são as músicas, os efeitos de vídeo e tal. Esse é o procedimento feito. Então, não há improviso na gravação das chamadas e nem na gravação das vinhetas. E o locutor não é a pessoa que determina o que vai ser dito. Isso faz parte da direção da emissora e até a direção do departamento de promoção, que é o departamento que eu estava ligado naquele momento. Eu é que vou usar os homens e destruir todo aquele que se apaixonar por mim. Dona Beija, nesta segunda, 9h20.
Pantanal, uma história de amor no coração do Brasil. Estreia nesta terça, 9h30 da noite. Escrava Rainha, Chica da Silva. Amanhã, depois do Jornal da Manchete. O grande slogan da Manchete foi televisão de primeira classe. Eles queriam colocar num público-alvo um pouco mais elevado. Então resolveram fazer esse slogan, me parece que foi criado para demonstrar que a televisão era dirigida para aquele público-alvo, pessoas com um gosto refinado, ou seja, nossas produções são de alto nível. Segunda a sábado, a notícia na íntegra. Jornal da Manchete, primeira edição, 8 da noite. Com o passar dos anos, descobriu-se que a Manchete tinha uma vocação rural para novelas, né? Como Pantanal, como Ana Raio e Zé Trovão e tantas outras que falavam do interior. Ou seja, não eram só as metrópoles que tinham espaço na televisão brasileira. O interior, a vida rural também tinha. Então, criou-se esse slogan baseado nisso. Não sei de quem saiu esse slogan, se foi no nosso departamento ou se foi no marketing da televisão ou algum gênio que criou algo parecido e ficou: o Brasil passa na Manchete, porque era aquele Brasil que o Brasil não conhecia. O Farol. Nesta quarta, depois de Ana Raio e Zé Trovão, o Brasil passa na Manchete. O Grande Mentecato, cartaz de cinema nacional. Neste sábado, depois de Ana Raio e Zé Trovão. O Brasil passa na Manchete. Documento especial Televisão Verdade. Sexta, depois de Ana Raio e Zé Trovão. O Brasil passa na Manchete. Floradas na Serra. Nesta segunda, depois de Ana Raio e Zé Trovão. O Brasil passa na Manchete. A gente tinha um procedimento lá, o seguinte: a gente gravava as chamadas e depois fazia uma chamada de brincadeira. Algo engraçado para ficar rodando lá dentro, como se fosse um meme, né? E no meme era o 433 passa na Manchete. 433 é aquele ônibus laranja que fazia Vila Isabel, Leblon, Vila Isabel, Copacabana, sei lá, Barão Drummond Leblon, 432, 433. Um é via túnel Santa Bárbara e o outro é via Aterro do Flamengo, que passava na porta da Manchete. Então a gente falava sempre: o 433 passa na Manchete. Dia 13, um clássico do cinema nacional. Toda nudez será castigada. Rede Manchete, 9 anos ligada em você. O ambiente de trabalho era como familiar. Era uma empresa que a gente tinha prazer em ir trabalhar. A gente, na verdade, não trabalhava, aquilo era uma diversão. Era uma diversão com pauta. A gente tinha que cumprir aquela pauta, mas era prazeroso cumprir aquela pauta. Por quê? As relações sociais e o relacionamento antropológico que andava em torno da Manchete era muito forte. E até hoje aquele clima permanece. Então, trabalhar na Manchete era algo excepcional. O senhor Adolfo era uma figura caricata, né? Tem algumas histórias famosas dele lá. Ele uma vez me deu uma bronca, mas também já participei de um almoço em que ele estava presente. Ele era uma pessoa educadíssima, muito bem. Tratava muito bem as pessoas, né? Mas tratava mal às vezes também, que ele ficava enfurecido, né? Mas ele era um grande líder, ele era admirado por todos. E uma vez eu estava